Olá, crianças! Eu sou a professora Irene. Como vocês estão? Espero que estejam bem animados e bem atentos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o gênero textual fábula e vamos ver nesse texto, nesse gênero, as informações explícitas e os elementos da narrativa. Mas para isso, nós vamos começar fazendo a leitura da fábula que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Olhem para cá. A raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando da minha sopa? Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer, na beira da lagoa. Lhe serviu sopa em um jarro largo, embaixo, estreito, em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalho. Você não acha? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral: às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso, é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Muito bem, crianças. Então, essa é a fábula que nós vamos trabalhar hoje. Vocês prestaram atenção que, primeiro, a raposa convidou a cegonha para jantar, mas ela fez alguma coisa muito ruim. Vocês sabem me dizer o que é? Isso mesmo, ela serviu uma sopa num prato raso e aí a cegonha não conseguiu tomar a sopa. Isso é legal? Não é legal. Nós vimos na nossa aula anterior que a fábula tem algumas características. Isso mesmo. Uma delas é que os personagens são quase sempre animais, mas são animais que falam e se portam como seres humanos. E que também as fábulas, elas têm como ensinamento, elas trazem algum ensinamento, uma moral. No final do nosso texto, nós vimos moral. Essa moral é um ensinamento de respeito, de ética com o próximo. Essas são umas das características. E agora nós vamos trabalhar com o nosso texto. Vamos responder a algumas perguntas. Vamos lá, crianças? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu espero que vocês estejam prestando atenção na nossa aula, é: qual é o gênero textual que nós estamos trabalhando? Que tipo de texto é esse que eu li para vocês agora? Isso mesmo, fábula. Nós estamos estudando o gênero textual fábula. Outra perguntinha: quem são os personagens do nosso texto? Quem aí lembra? Olha só, é só olhar para o título da nossa fábula. A raposa e a cegonha. Então, quem são os personagens da nossa fábula? A raposa e a cegonha.
Isso mesmo, crianças. Essas perguntas que eu estou fazendo para você, principalmente essa que eu fiz agora, é uma informação explícita, está bem claro no nosso texto, está mostrando de cara a resposta. Isso são informações explícitas do texto. Quando eu faço uma pergunta e essa resposta está bem visível no texto. Eu perguntei para vocês quem são os personagens da nossa fábula. E aí, lá no nosso texto, bem no título, já está mostrando a raposa e a cegonha. Então, esses são os nossos personagens e são informações explícitas. Muito bem, mas eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Quem foi que fez o primeiro convite? Vamos ver aqui no nosso texto, está bem no começo do nosso texto. Olha só, a raposa convidou a cegonha para jantar. Então, olha só, aqui no começo do nosso texto já responde a nossa pergunta. Quem foi que fez o primeiro convite? A raposa. Olha, mais uma informação explícita. Está bem visível no nosso texto que a raposa fez primeiro o convite. Muito bem, crianças. Mas além da informação explícita, eu também quero falar para vocês sobre o elemento da narrativa, sobre os personagens, sobre o narrador. Vocês sabem o que é o narrador? Narrador é aquela pessoa que fica contando a história, né, que não aparece no texto, não é um personagem, mas fica ali contando a história. Será que nesse nosso texto tem um narrador? Vamos voltar aqui ao nosso texto? Veja bem, ó. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Veja bem, crianças, que essa primeira parte do texto é uma fala de um narrador, é uma outra pessoa que está falando fora do texto, ela não aparece na nossa história, ela está somente contando, fazendo uma introdução sobre o que vai acontecer, ela está falando um pouco sobre o que vai acontecer. Então, nós temos aqui, nessa primeira parte do nosso texto, a presença de um narrador. Outro elemento é o tempo. O que seria o tempo? Veja bem, convidou a cegonha para jantar. Quando nós estamos falando em jantar, qual é o tempo que nós estamos falando aqui? Que momento é esse? Quando a gente toma café, nós tomamos café da manhã de manhã. Nós almoçamos, né, ao meio-dia, 11 horas. E qual é o horário que a gente janta? À noite. Então, nós estamos falando de um tempo aí, do tempo noturno, à noite. Então, nós temos aqui a presença também, no nosso texto, do tempo. E também, gente, os elementos do texto, nós podemos incluir os personagens que nós já vimos anteriormente, que são o quê? A raposa e a cegonha. Continuando ainda no nosso texto, nós podemos encontrar outros elementos que são as falas. Veja bem, você não está gostando de minha sopa? Quem foi que falou isso daqui? Se eu continuar, eu já posso, né, saber, ó, perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Quem foi que perguntou aqui, ó, você não está gostando de minha sopa? Quem foi que fez essa fala? Quem foi que falou isso? A raposa, isso mesmo, a raposa perguntou para a cegonha se ela não estava gostando da sopa. Então, isso aqui, essa parte aqui é uma fala da raposa. Aí, continuando, nós temos aqui, ó, como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Essa fala aqui, ó, como posso gostar?
Quem fala é a cegonha. A cegonha respondeu o que a raposa perguntou. Mas sabe o que é mais interessante nessa parte do texto que eu acabei de ler para vocês? Que aparece a fala da raposa. Você não está gostando de minha sopa? A fala do narrador. Olha aqui o que o narrador fala. Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Então, essa parte aqui é o narrador. Como posso gostar? Essa fala aqui é da cegonha. Então, nós temos a fala da raposa, a fala do narrador e da cegonha. Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Mais uma fala do narrador. Então, nós vimos aí que temos fala na nossa fábula da cegonha, da raposa e do narrador. Outro elemento aqui do nosso texto é a moral. Isso mesmo, a moral que aparece lá no finalzinho do texto, que quase todas as fábulas vai trazer para você. Diz assim, ó, moral. Às vezes, recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso, é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Então, esse daqui é mais um elemento desse nosso gênero textual, que é a fábula. Isso mesmo, criança. Olha quantas coisas aprendemos nessa nossa aula. Nós fizemos a leitura da fábula A Cegonha e a Raposa. Nós aprendemos o que é informação explícita, que é aquela informação que está bem clara no texto, que responde claramente uma pergunta sobre o texto, e aprendemos também sobre o elemento da narrativa, os personagens, o tempo, a moral, as falas dos personagens. Viu só quanta coisa legal nós aprendemos em um único texto? Eu gostei muito dessa aula, eu aprendi muito com vocês. Espero que vocês também tenham aprendido muito com tudo isso que nós vimos hoje. E se você gostou dessa aula e quiser assistir outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque. Você poderá assistir essa e outras aulas. E eu aguardo vocês para nossas próximas aulas. Tchau, crianças! Até a próxima!